Então, hoje a gente assistiu Testamento, Denis Arcand e, enfim, quero ouvir vocês. É bonita a palavra quebecoise. Né? E Eu não sei se alguém já tinha visto esse filme, mas eu já tinha visto no cinema. Gostei viu? muito. Eu lembro, você tinha visto mesmo. Eu É. adorei esse filme, amei, achei assim super romântico, super bacana essa história dele de mostrar essa babaquice do identitarismo, né? A estupidez, né, do identitarismo. Achei o máximo. Aquelas mulheres, assim, aquela cena dele recebendo o prêmio. E as mulheres, que é tudo mulher, né? Uma gordona, a outra não sei o quê, a outra não sei o que lá. Todo mundo enfrentando ele, até a que estava com o hijab, né? Que é, provavelmente do Oriente, de algum lugar do Oriente, né? Também antipática com ele, todas as mulheres, aquela coisa da mulherada contra os homens, né? Que tem até hoje, né? Cada vez está aumentando mais. Adorei, adorei todo o filme, achei maravilhoso. E, enfim, ele é um diretor genial. E principalmente por não ser americano, talvez traga essa perspectiva mais europeia, ou mais, sei lá, né? Que dá esse, assim, permite que a gente ria dessas coisas. A gente pode falar, puta que pariu, como é babaca o negócio do identitarismo, né? Como não acrescenta em nada, assim. Enfim, achei muito legal. Eu adorei esse filme e gostei de rever também. Maravilha, obrigada, Ana. É tudo muito caricato, né? Ao extremo, porque nem as pessoas são tão bestas assim, né? Nem tão, assim, voluntariamente, né? Violentas, assim, mas é Lilia, muito sutil, né? Olha só, é até pior, viu? Na vida real é até pior. Acho que você está sendo muito legal porque você mora em Petrópolis, talvez, aí você. Mas na vida real aqui na cidade é bem barra pesada, viu? Eu acho que ele foi bem. Beleza, obrigada, Ana. Então, agora, Silvia, quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. Eu queria falar que é o seguinte, eu morei um tempo no Canadá. Fiquei principalmente em Ottawa, né? Que Ah, tem na parte inglesa, você atravessando o rio tem a parte francesa, né? E para mim foi uma grande surpresa, assim, um grande aprendizado ver como é a cultura canadense, né? Eu fui várias vezes também a Quebec, Montreal, tudo, mas eles são extremamente, como é que é, respeitosos da lei, mas são extremamente também excludentes com relação ao povo que não é eles. Então, os americanos são obrigados a engolir os franceses são obrigados a engolir os americanos, não, os ingleses, né? O pessoal de origem e que fala inglês e o pessoal de origem e fala francês, eles chegaram a um acordo e é tudo dividido e é tudo obrigado. Então, o college onde eu fiquei trabalhando, que chama-se Algonquin College, que é o nome de uma tribo local, né? De um povo local, Algonquin. Então, lá todas as aulas tinham que ser dadas em inglês e em francês. A grande maioria dos estudantes falava inglês, então só quando havia demanda tinham aula de francês daquilo lá, coisa e tal. E eu conversava muito com o diretor do grupo francês, que ele era um alto interessado na literatura brasileira, então tinha várias dúvidas, várias coisas engraçadas que a gente conversei muito. E o que eles tinham lá? Primeiro, um rigor muito grande no direito das pessoas. Então, eles avisavam, ó, se você está dirigindo e se você rela numa pessoa, atropela levemente, pode ser o morador de rua, pode ser o cara do Senado,
você vai ser processada totalmente igualmente, vai ter que responder, coisa e tal, etc., porque lá eles respeitam o direito de todos do mesmo jeito, né? Porém, não há mistura lá. Há um bairro dos portugueses que se mudaram para lá ou que vivem lá, e é o bairro dos portugueses, é o bairro dos chineses, é o bairro né, dos orientais. Eles têm uma discriminação enorme por orientais. E não há mistura. E eu fiquei muito impressionada porque lá não há tão grande discriminação contra negros, que são bem raros. Mas orientais, por causa que os primeiros chineses que foram para lá eram tipo quase que escravos, né, para fazer as estradas de ferro, eles têm uma enorme discriminação. Para mim, eu fiquei espantada que aqui no Brasil não é assim, mas é tudo separado. Então, tem o bairro dos espanhóis, dos portugueses, dos orientais, dos qualquer coisa que tenha lá, tinha de alemão, tudo separado. Eles não se misturam. Então, foi uma coisa que me chocou muito. E eu aprendi. O diretor da área que eu estudava, ele era, na realidade, um produtor rural que produzia porquinhos, tudo guardadinho lá, coisa e tal. E aí ele me convidou para ir para viajar um pouco pelo interior, e eu fui, ele mais a esposa e tudo mais, assim, para conhecer. Eles não tinham ideia do Brasil, não tinham ideia, nem eles, nem ninguém do college lá. Então, quando eu fui, como eu fui como bolsista por causa de um convênio com o Senai, então no primeiro dia eu fui apresentar, era o Senai São Paulo, estado de São Paulo. Então, eu fui me apresentar e levei uns slides falando sobre São Paulo e ficaram espantadíssimos. Para eles, São Paulo, qualquer cidade no Brasil, devia ter onça na rua, entendeu? Eles ficaram espantadíssimos de ver que era uma cidade enorme, totalmente construída, prédios e não sei das quantas. Eles não acreditavam naquilo, ficaram espantadíssimos. E a grande São Paulo, na época, a população total, só da grande São Paulo, não estou nem falando do estado de São Paulo, era a população toda do Canadá. Então, eles ficaram espantadíssimos. Tudo que eu falava sobre o Brasil, sobre São Paulo e mostrava fotos, eles não acreditavam, todos. Então, era uma coisa muito incrível. O jornal que eles tinham lá era um jornal que falava do cachorro da vizinha, de tudo, e um pouco dos Estados Unidos e um pouco da Inglaterra e da França. O resto do mundo não existia naquele jornal, não existia. Então, eu fiquei muito chocada ao mesmo tempo com Que a ano que grande foi, cultura, a Silvia? grande inteligência e essa ignorância total do mundo. Então, enfim, foi uma experiência muito interessante e e essa forma de falar o inglês que não é muito igual, né? É um sotaque que eles têm. Fui lembrando de tudo isso, lembrando, e, enfim, deixando de lado o povo canadense, gostei muito do filme, um filme muito surpreendente, que você não sabe para onde que vai aquilo, né? O que que é isso? Por quê, né? Como é que é? Não é um enredo que você logo de cara tem uma ideia, não, muito ao contrário. E ele vai surpreendendo, o filme vai surpreendendo e vai ficando cada vez mais muito humano, né? Então, gostei, inclusive, o fim, achei incrível. E aquela cena naquelas árvores que estão. Porque as estações são uma das coisas mais marcadas no Canadá. A cada mês é muito diferente um do outro. O verão é quentíssimo, né? O inverno é aquele gelo todo, cai todas as folhas de tudo, fica tudo preto, entendeu? E depois nasce de novo tudo. Enfim, é uma coisa muito, muito incrível. As músicas locais, tradicionais, o tempo todo fala nas estações, é muito engraçado. Bom, só Que queria dizer que eu gostei muito beleza. e contar um pouquinho dessa Obrigada, experiência Silvia. sobre o Canadá e dizer que eu vou ter que sair agora, que eu tenho uma coisa
com urgência para fazer, então não vou poder quase. Eu vou sair um pouco depois, eu até vou voltar um pouco para ver, mas eu não vou poder permanecer aqui na discussão, porque eu tenho que tomar uma providência aqui urgente. Tá bom, Mas gostei obrigada, muito, achei Silvia. muito bárbaro. Que ano que foi isso, Valeu. Silvia? Que ano que foi Foi, isso? foi na década de 90, Ah, tá. Tá bom, já obrigada. faz algum tempo. Beleza. Então agora é a Terezinha, depois o Zé, depois meu pai, depois Dr. Luiz. Quem quiser falar, só levantar a mão. Pode falar, Terezinha. Eu quero falar que eu fui pega de surpresa, porque eu vi o trailer de um outro filme, aí falei: ah, eu vou assistir. E nunca chegava no lugar que eu tinha visto no trailer. E aí eu amei esse filme que eu não tinha ideia que eu ia assistir, Testamento. Não tinha ideia. Eu vi o trailer, não sei, eu acho que eu confundi. Acho não, eu tenho certeza. Eu vi o trailer do A Queda do Império Americano. E aí eu gostei, achei diferente, achei interessante. Agora, vendo esse filme, que aí é que eu me dei conta que não era o que eu achava, eu amei. Agora, eu queria dizer uma coisa desse filme. Eu, como leitora e mãe de escritora, eu levei um susto quando eu vi os livros retirados da biblioteca para dar lugar aos jogos eletrônicos. Gente, isso é incrível! É incrível. E provando que fazia muito melhor ao desenvolvimento cerebral, a criação de sinapses, eu não sei bem nem o que ele falou, com os jogos eletrônicos do que com as leituras. É isso. Beleza. Obrigada, Terezinha. Zé? Ah, genial. Esse cara é muito bom. Esse Arcande, o diretor, é fantástico e o ator também, Rémi Girard, né? Eu digo que ele é o Darim canadense, né? Ele é espetacular. Qualquer filme que ele apareça é bom. E eu acho que as pessoas ficam protestando. A Lília colocou, mas não é tão assim a questão das feministas, das identitárias, e não sei do que e tal, e outras diz que é sim e tal. É uma sátira, isso é uma alegoria, né? Nada é real, isso não é a vida real, isso é um filme, pô, né? E que faz uma crítica que eu acho atualíssima. Eu morri de dar risada aqui quando o cara falava que não come isso, não come aquilo. Eu pensei, esse cara da bicicleta vai morrer, não tenho a menor dúvida que ele ia morrer, porque ele era tão saudável, perfeito com tudo, né? Eu achei uma sátira maravilhosa, muito bem feito. O enredo, o delineamento das ideias, as cores, o som, tudo perfeito. Adorei, adorei, né? E com relação ao Canadá, é uma lacuna que eu tenho. Eu não conheço o Canadá. Eu acho que deve ser fascinante, mas eu acho que é uma colagem, porque as distâncias são tão grandes que cada região tem uma vida. Eu imagino que cada região tem uma vida muito independente uma da outra, né? Quebec não tem nada a ver com Vancouver, Vancouver não tem nada a ver com a Nova Escócia. São coisas completamente. É um arquipélago de países dentro de uma extensão gigantesca, né? Então é natural que eles sejam todos muito diferentes, né? Mas eu tenho uma curiosidade e é uma lacuna. Eu tenho que conhecer aos poucos. Não vai dar para ver tudo de uma vez só. Boa noite. Ó, a Eliane